Bom, então nesse primeiro momento, só para localizar quem vai começar a assistir o vídeo agora, nesse primeiro momento a gente conversou, fez um momento de desabafo, né, de conversa sobre tudo que a gente tem vivido, sobre as nossas dificuldades. Mais uma vez, deixo aí meu contato à disposição de vocês, tá? E aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente vai tocar. A gente vai tocar de uma forma mais leve. O que isso significa? A gente está cuidadoso em não inserir, né, tanto conteúdo, até porque a gente conseguiu correr bem com o conteúdo. A gente, pelo menos aqui na nossa disciplina, a gente trabalhou textos já da C2, tá? Mas a gente vai continuar conversando a respeito deles. Então, agora eu vou conversar, vamos apresentar um slide para vocês, para a gente se localizar como que vai continuar sendo, né? Até porque houve algumas mudanças no nosso esquema de aula, tá? E aí, já adiantando, na semana que vem não tem nenhum texto específico para vocês lerem, mas eu quero muito a presença de vocês, porque a gente terá convidados. Não sei se vai ser 1, 2 ou 3, ainda estamos nos organizando, mas teremos convidados aqui para conversar com vocês sobre a clínica comportamental. Gente, por favor, tentem estar o máximo que vocês puderem aí, pelo menos para escutar, mas a gente vai gravar e vai estar no YouTube quem não conseguir depois também, tá? E tenho certeza que os convidados vão se disponibilizar depois, caso vocês queiram falar com eles em outro momento, tá bom? Então, vai ser bem legal, a ideia é essa. A gente está programando a semana de psicologia, a gente está programando alguns momentos de debater filmes, né, que vão fazer interlocução entre as disciplinas. Então, a gente está tentando tornar esse ambiente mais prazeroso. A gente está menos preocupado, vamos dizer assim, diretamente com nota, mas a gente está mais preocupado de vocês compreenderem o conteúdo e se sentirem acolhidos e se sentirem num ambiente prazeroso. Sentir de alguma forma que esse ambiente virtual pode ser prazeroso também, tá? Então, vou mostrar aqui, vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo já a minha tela? Não, né? Olha, agora vocês estão vendo. Vai dando feedback para mim, tá, gente? Ai. Vocês estão vendo minha tela? Uhum, tá vendo, né? Ótimo. Então, primeira coisa, a gente teve a nota da C1 lançada. Peço desculpas, tá? O que acontece? Não estava fazendo a portabilidade dos dados do liceu, que é onde a gente lança a presença e as faltas, para o AVA, tá? E aí a gente corrigiu, a Remile me ajudou nisso. E a gente conseguiu corrigir, as notas estão lá. Lá está lançada a nota inteira, né? Não ficou as duas notas separadas. Então, o que eu vou pedir a vocês? Eu não passei isso para representante passar para todos vocês, porque eu não quero ficar passando a nota de um para outro, tá? Mas a ideia é que eu consiga passar o feedback de cada um de vocês por e-mail, até porque eu preciso passar o feedback de vocês da atividade de análise funcional. Então, nos próximos dias agora, vocês vão começar a receber retorno de e-mail da atividade de análise funcional de vocês, tá? Aquela atividade que vocês me passaram, eu vou passar novamente para vocês com algumas observações. O que são essas observações, gente? A gente vai continuar trabalhando nessa atividade para a nossa C2, tá? Então, a gente vai pegar o que a gente analisou até agora e a gente vai incluir novas análises a partir dos textos que a gente tem discutido, tá? Então, lembra, por exemplo, que a gente falou de mando, de tato distorcido, de comportamento verbal. Então, eu vou provocar... Desculpa o barulhão, né, gente? Eu vou provocar vocês a voltar lá no filme, no seriado, enfim, para trazer análises lá do seriado, do comportamento verbal desse personagem lá no seriado, tá?
e outras análises também. Então, a gente vai continuar fazendo esse estudo de caso, essa análise funcional do... Eu botei errado aqui, eu botei livro, mas é filme, do filme que vocês estão trabalhando. Beleza? Tá? Então, ainda falando da C1, vocês vão receber o feedback do porquê da nota de vocês. A grande maioria das notas que não alcançaram nota máxima está relacionada ao preenchimento lá do questionário da C1, né? A gente teve algumas pessoas com erro ou com não preenchimento do questionário, e isso eu também gostaria de dar esse feedback de forma individualizada, tá? Tem pessoas que não fizeram, algumas pessoas eu já até procurei para perguntar, né, por que não fez, o que aconteceu e tudo mais. Teve pessoas que não fizeram também a análise funcional. Lembrando que na C1, a análise funcional ficou com um peso maior, porque a gente teria, lembra, a gente teria uma prova, uma atividade presencial, e aí para não inserir outra atividade, eu aumentei o peso da análise funcional. Então, a análise funcional estava valendo 7 pontos. A análise funcional estava valendo 7 pontos, desculpa. A análise funcional valeu 7 pontos e o questionário online valeu 3 pontos. Então, a gente teve algumas situações de pessoas que não estavam ainda familiarizadas, que não preencheram o questionário online. Por isso que eu peço a vocês, gente, conversa comigo, me dê o feedback. Professora, não consegui fazer o questionário, né? Foi por isso que eu não obtive a nota e tudo mais, tá? Alguns casos eu não sei por que a pessoa não fez análise funcional ou não fez o questionário. E aí dificulta o meu processo de conseguir ajudar vocês, tá bom? Então, para cada aluno, eu darei o feedback do questionário e da análise funcional. Beleza? Tá? Caso vocês sintam a necessidade, eu acho que a gente pode fazer isso também, separar um momento da aula para a gente corrigir. Vou trazer o questionário e a gente corrige junto todo o questionário também. Perfeito? Tá bom? Então, nas atividades avaliativas de C2, a gente tinha também uma proposta de atividade presencial, né, de uma prova, mas isso não vai acontecer porque a gente está tocando o barco online. A gente vai ter novamente um questionário. Esse questionário, dessa vez, eu vou fazer de forma diferente, tá? Então, eu vou trazer esse questionário para a aula aqui, vou apresentar ele para vocês. Vocês não vão responder ele aqui, mas eu vou mostrar ele para vocês. Ele vai ser um questionário que vai ter um pouco mais de casos clínicos, não vai ser tão pergunta-resposta, tão direto como foi o primeiro. E aí, depois disso, eu vou lançar ele online no AVA. O que a gente percebeu é que tem muitos alunos que têm dificuldade de preencher o questionário no AVA. Então, com isso, a gente vai dar a possibilidade de enviar esse questionário online também. Então, professora, eu não gosto dessa coisa de ficar preenchendo lá no AVA. Eu vou disponibilizar o questionário em PDF, você faz, responde o questionário e envia para o meu e-mail da forma como você enviou a atividade de C1, tá? É mais uma forma da gente tentar com que vocês não deixem de fazer esse questionário. Ok? Muitos alunos reclamaram de estar preenchendo esse questionário no AVA, que tem algumas dificuldades e tudo mais. Então, a gente vai poder fazer pelo AVA ou enviando por e-mail esse questionário. Perfeito? Esse questionário eu já vou disponibilizar para vocês dentro da próxima semana. Ok? Então, eu vou lançar lá o PDF dele no AVA e vou abrir ele para respostas no AVA também. Já quero fazer logo, professora? Pode fazer, fique à vontade, tá? O conteúdo desse questionário é o conteúdo dos textos da unidade 2 que a gente já trabalhou. Então, não vai inserir conteúdo nesse questionário, ok? A gente vai continuar com o conteúdo dos textos que a gente já trabalhou na unidade 2. Perfeito? Se vocês tiverem dúvida, depois vocês me abram as dúvidas aqui. E aí a gente vai ampliar também, vocês vão entender como a gente vai ampliar a partir do feedback que eu for dando nas atividades de vocês de análise funcional. Então, eu vou colocar observações do lado, vou colocar notas do lado das atividades, mostrando para vocês como vocês podem ampliar. Lembrando que esse estudo de caso, ele está sendo feito, alguns casos individuais,
mas a maioria dos casos em duplas e trios, e continua dessa forma, ok? Continua sendo duplas e trios que vocês já fizeram da C1. Perfeito? Percebem que eu não inseri mais atividades. Poderia aumentar o número de atividades para vocês para diminuir o peso, mas eu realmente fico preocupada de aumentar atividades, tá? A ideia é, sim, a gente vai ter poucas atividades com peso maior, mas na minha opinião, né, aí eu quero saber também a opinião de vocês, se vocês quiserem compartilhar, a gente pesa menos a disciplina do que se eu inserir mais uma atividade, outra atividade, outra atividade. Né? Vai pesar muito a quantidade de atividades que vocês vão ter para fazer, tá bom? Então, como eu falei, o conteúdo dessa atividade de C2 são os textos da unidade 2, tá bom? Então, por isso que eu já vou lançar para vocês o questionário antes da gente começar a discussão dos textos da unidade 3, porque senão vai virar uma embolação na nossa cabeça, né? Então, tentem fazer esse questionário, ele vai ter um prazo ampliado, tá, gente? Eu não vou fechar o prazo de preenchimento desse questionário agora, ele vai ter um prazo ampliado, mas, assim, para facilitar a vida de vocês, tentem fazer o mais breve antes da gente começar a discutir novos textos, porque aí na cabeça de vocês não vai ficar tão confuso o conteúdo, tá? Dessa unidade. Como eu falei para vocês, na próxima aula a gente vai ter a presença de alguns convidados ou convidado. Talvez isso se estenda, né, no sentido de que não vai ser na próxima aula somente, vai ter na outra. E aí eu gostaria de contar com a presença de vocês e com a participação de vocês, tá bom? A data que a gente está tendo para lançamento da C2 até o momento é até 30/6, então percebem que vocês vão ter um tempo bem estendido para fazer. Mas, assim, a ideia disso é que a gente não acumule atividades, tá? É até um pouco daquilo que o Israel falou, né, no início, da dificuldade da gente conseguir se organizar em casa, nesse contexto de casa, para realizar as atividades. Por isso que a nossa dica é tentar adiantar algumas atividades que vocês conseguirem, para que não acumule até lá no final do mês 6 todas as atividades de todas as matérias, tá bom? A gente não quer que fique uma semana inteira com um monte de atividade para vocês entregarem ao mesmo tempo. Então, a gente está tentando conciliar entre os professores também a data de entrega dessas atividades para que vocês não acumulem datas de atividade. Tá bom? Ok? Gente, tudo isso aqui está aberto para vocês conversarem comigo, tá? Então, qualquer questionamento, qualquer dificuldade, fala comigo, tá bom? Além disso, o esquema da aula online, né? A gente permanece com esse esquema até o momento, né? A gente permanece até o fim do semestre. Claro que isso pode mudar, mas até o momento a ideia é que a gente termine o semestre com esse esquema online. E aí, uma novidade agora. Lembra que antes vocês tinham que entrar aqui, entrar no chat e responder o questionário de aula, né? Para contar presença. Agora não será mais assim, tá? Então, quem entrou na aula aqui e assistiu a aula vai entrar só no chat para dar a presença, mas não vai precisar preencher o questionário de aula, tá? O aluno que, por dificuldades de internet, de computador, não conseguiu acompanhar a aula aqui online, vai assistir a aula lá no YouTube, né? O link está sendo sempre disponibilizado lá no AVA. Então, você vai entrar, vai assistir a aula, depois você vai ter que voltar no AVA e aí preencher o questionário sobre a aula que você assistiu. Então, o questionário de aula, não é o questionário de nota, tá, gente? O questionário de aula, que vale presença, é somente para os alunos que perderem, que não conseguirem acompanhar a aula online, ok? No momento da aula, ao vivo, tá bom? Ok? Então, vai ter o questionário lá, mas se você assistiu a aula aqui agora, você não precisa preencher o questionário. Diminuiu um pouco para a gente, né, gente? A gente continua com o esquema de lançar
a aula no YouTube. Então, é a chance que, se você ficou com dúvidas, se você quer assistir novamente, vai estar lá. Ou se você, por algum acaso, começou a assistir a aula que caiu sua internet, não conseguiu terminar, também vai estar lá no YouTube para você, tá bom? A gente ainda continua tendo o chat do dia lá no AVA, é só entrar e sair para contabilizar a presença de vocês, tá, gente? Isso é algo assim, porque a gente precisa ter um meio oficial, né, de mostrar ao MEC a presença de vocês. E o nosso meio oficial, no caso, né, da FAESA, ele é o AVA, tá bom? Então, eu preciso que vocês entrem lá depois e registrem a presença de vocês. Entra e sai do chat do dia, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre o esquema novo de aula? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá tudo certo? Talvez não surjam dúvidas agora, mas pode surgir depois. Me procura, tá bom, gente? Por favor, estou à disposição de vocês. Me procura. Tudo certo. Então tá. Então, olha, eu fiz um esquema aqui para a gente entender a nossa... Fazendo aí, né, uma breve revisão. Nas aulas presenciais e já estendida para a aula online, a gente trabalhou a unidade 1. A unidade 1, ela falou da análise funcional na clínica comportamental, né? O que é essa análise funcional? A gente usa essa análise funcional como método numa clínica comportamental e aos poucos a gente foi abrangendo a unidade 2, que fala dessa análise funcional como uma forma de construir o nosso diagnóstico comportamental. Então, através das perguntas que a gente faz, através das análises que a gente faz do comportamento do paciente, é que a gente vai construir o diagnóstico. Aqui, diagnóstico não é o diagnóstico de DSM ou de CID, é um diagnóstico de comportamento, para a gente entender o quê? Quais são os déficits, quais são os excessos e quais são as reservas, né? A gente trabalhou isso na última aula, no último texto vai falar desses 3 termos, né? Déficits, excessos e reservas. Então, a gente começa sempre construindo uma análise funcional e essa análise funcional é que vai fazer com que a gente consiga construir um modelo, né, uma proposta de diagnóstico comportamental. Então, qual é, por exemplo, o comportamento que a gente precisa trabalhar? Qual é o meu objetivo terapêutico com esse paciente? É só através da análise funcional que a gente vai conseguir entender quais são os comportamentos que estão trazendo prejuízo para o dia a dia, né? Está trazendo adoecimento para esse nosso paciente, ok? Então, a base, gente, da nossa construção de diagnóstico comportamental é a análise funcional, tá? Só que aí a gente vai para a unidade 3, e a unidade 3 vai falar o que para a gente? A gente só consegue construir uma análise funcional e um diagnóstico comportamental se a gente faz uma boa construção de relação terapêutica. Então, os textos e as discussões da unidade 3, elas são voltadas para a construção da relação terapêutica. É por isso que aqui nesse esquema que eu montei para vocês, a unidade 3, ela é maior zona, né? Ela vai de encontro com a unidade 2 e a unidade 1. Porque dificilmente eu conseguirei captar a informação para construir uma análise funcional e um diagnóstico comportamental se eu não tenho uma boa construção de relação terapêutica. Por isso que o objetivo inicial de toda terapia comportamental é construção de relação terapêutica. E a gente começou a ver isso na unidade 2, né? Quando a gente começou a falar ali no final sobre, em um dos textos, sobre audiência não punitiva, né? Então, como eu vou captar, como eu vou abrir a possibilidade desse paciente falar sobre o seu sofrimento, sobre suas dificuldades, até mesmo sobre os seus comportamentos, problemas, como que um paciente vai admitir que um determinado comportamento está trazendo problemas para ele, um comportamento dele, né? Uma resposta dele traz problemas para ele, se eu não sou, enquanto terapeuta, uma audiência não punitiva, né? Se eu não olho para esse paciente com a possibilidade de entender
que ele, sim, que esse comportamento é mantido, né? Esse comportamento traz, de certa forma, prejuízos, mas tem repercussões positivas, tem um reforçamento acontecendo para manter esse comportamento, né? E mais ainda, né, que hoje esse paciente, ele funciona dessa forma, é a forma como ele sabe, como ele dá conta de ser, apesar de estar trazendo prejuízos para ele, né? Então, é só na base dessa construção de relação terapêutica é que eu vou conseguir construir um diagnóstico e fazer uma análise funcional, tá? Então, essas coisas, elas não estão desconstruídas. O mais importante que a gente precisa entender da terapia comportamental é como vamos construir uma relação terapêutica, tá? A gente vem trabalhando isso, vem conversando sobre isso, quando a gente faz o entendimento sobre o que esse paciente fala, né? Já que na terapia, a nossa forma de acessar, de conhecer esse paciente é através do comportamento verbal dele. Então, é através desse comportamento verbal também que a gente vai construir a nossa relação terapêutica. É permitir que esse paciente fale das dificuldades, dos erros, dos acertos, do quanto é difícil estar nesse lugar, né? Sem necessariamente dizer ou entender que esse paciente tem um certo ou errado a fazer, né? Eu acho que, eu percebo, né, que essa é a grande contribuição ao choro, gente. Meu filho. Mas o pai dele tá lá, fica tranquilo. A grande contribuição para mim desse olhar da análise do comportamento é entender que toda resposta, todo comportamento de uma pessoa teve uma história de construção, teve uma seleção desse comportamento. Mesmo que essas consequências não estejam operando agora sobre o comportamento do paciente, mas teve uma história de aprendizado, de manutenção, entende? Então, meu filho, ó, chora lá fora porque tem um histórico de manutenção desse comportamento, entende? Porque tem um histórico de aprendizado desse comportamento. Tem um porquê de fazer isso. Então, como eu posso julgar ele como bom ou ruim se há uma história de reforçamento para agir dessa forma? Não está nele o bom ou ruim, entende? O chorar não está no julgamento de que ele é um filho ruim porque ele chora. Como posso fazer isso se houve uma história de seleção desse comportamento? Se houve em algum momento um reforçamento, ou em vários momentos, nem em algum, em vários momentos de reforçamento, entende? Alguém abriu o microfone, quer falar? Não? Vocês entendem, gente, essa imagem aqui? Todo mundo, gente, entendido essa imagem? Ah, deixa eu abrir o chat. Tudo certo. Quero falar que aprovei muito. Uhum. Aprovou muito o quê, Isabela? Agora, porque eu não vi na hora que você lançou, e aí eu não sei especificamente o que você aprovou. Você fala pra gente aí, tá bom? Ah, um novo modelo de aula. Beleza, ótimo. Não precisa preencher o questionário, assim, né? Já é algo que facilita muito. Bom, então tá, gente. Esse slide também depois eu vou colocar lá para vocês terem essa imagem, tá? Na cabeça de vocês, até para a gente entender o caminho da nossa disciplina, tá bom? Então, e a ideia é o quê, gente? A gente fica preocupado em fazer uma análise funcional. Preciso fazer uma análise funcional desse comportamento do meu paciente? Você precisa fazer, realmente. Mas o mais importante disso na prática comportamental não vai ser essa análise funcional. Porque a gente só vai conseguir informações para essa análise funcional depois que a gente construir uma relação terapêutica.
tá? Os casos que vocês estão fazendo, as análises funcionais que vocês estão fazendo, que aliás está muito legal mesmo, inclusive eu vou combinar um dia só para a gente bater papo sobre os filmes e tudo mais, lá vocês não têm espaço de construção terapêutica, né, de relação terapêutica. Lá vocês estão realmente só ouvindo através do olhar do filme. Mas se a gente estivesse na prática, eu diria para vocês, gente, não é importante essa análise funcional agora. O importante agora é o que eu vou fazer para construir uma relação terapêutica, para fazer com que esse paciente volte, para fazer com que esse paciente sinta que esse ambiente é um ambiente não punitivo, né? Para que, de fato, ele me traga elementos para eu conseguir chegar lá na frente à análise funcional. Às vezes, a gente demora 1 ano, o tempo que for, para conseguir construir uma análise funcional. Isso, inclusive, é algo que vale a pena a gente conversar. Existem muitas críticas infundadas, né? De que a análise do comportamento é uma boa abordagem para quando a gente quer ter um processo rápido, né? Então, se você quer ter um resultado rápido de mudança de comportamento, vá a um terapeuta comportamental. E aí, às vezes, a pessoa vem com essa expectativa. Quando alguém chega na terapia e já tem um entendimento de abordagem, a gente precisa desmistificar bem isso com ela. Porque às vezes ele fala assim, chega bem assim pra gente. O doutor, eu já fiz tratamento com psicanalista, com Gestalt, não, mas eu vim aqui no C, né, terapeuta comportamental, porque eu preciso de um resultado rápido. Preciso de um resultado rápido. E vem com essa imagem de fato de que isso aqui, ó, é muito rápido. E não é, gente. E não é. E vai depender de cada caso, né? Existem pacientes que construíram uma relação terapêutica de um jeito, construíram relação terapêutica de outro. Enfim, pela história, né? Como a gente falou desse paciente e tudo mais. Então, não dá pra gente dizer. E isso, gente, é muito comum. O paciente chega no primeiro atendimento e fala, e quanto tempo, doutora? Quantas sessões eu terei com você para que você mude meu comportamento, né? Ou para que eu consiga mudar isso, para que eu consiga alcançar o meu objetivo, né? Existem, inclusive, pessoas que confundem o processo terapêutico de uma terapia comportamental com o processo de coach. Coisas totalmente diferentes, né? Então, não é porque a análise do comportamento tem uma visão pragmática ou tem uma visão né, de olhar para o ambiente, de fazer uma análise funcional, que a gente consegue fazer isso no piscar de olhos. Não é bem assim. Não é porque a gente defende a utilização de um método e tudo mais que a gente não passa por todo esse processo de construção com o paciente de qual método a gente vai seguir. Entende? Então, assim, é para desmistificar mesmo, tá, gente? Essa ideia. É claro que, diferente de talvez outras abordagens, em todo o processo terapêutico, a gente vai cuidar para ter um objetivo de cada sessão, da terapia em si, né? Diferente mesmo de outras abordagens que eu já tive chance de conversar e de discutir, não criticando eles, né? Mas também não criticando o lado de cada terapia comportamental. Só mesmo para a gente entender, para a gente não achar que esse processo aqui é um processo que a gente dá conta em tanto tempo, se a gente não conhece a história desse nosso paciente. Se a gente não sabe, principalmente, o quanto que esse paciente vai afetar a gente. Então, essa é uma variável muito importante desse processo. A maneira como eu construo minha relação terapêutica, quanto que esse paciente me afeta enquanto terapeuta, vai dificultar ou facilitar a construção dessa análise funcional e desse diagnóstico comportamental. Certo, gente? Então, please, por favor, help me. Não vamos imaginar que isso aqui tem um tempo contado, tem um tempo estabelecido, vai ser tanto tempo e pronto, acabou. Não façam isso, por favor. Me ajudem a desmistificar esse mito, essa ideia equivocada de que isso tem prazo de validade, tá?
Isso atrapalha muito, muitos pacientes, porque às vezes eles deixam de se envolver numa relação com o terapeuta, porque eles falam assim, esse terapeuta não é bom, não. Esse terapeuta não é bom. Eu tô indo lá há um mês e ainda não mudou meu comportamento. Mas é porque em um mês ele ainda não conseguiu, a gente também não conseguiu construir talvez com ele uma relação de entender o porquê de fazer análises funcionais. A gente está tendo que criar um outro repertório, lembra que a gente falou? Muitas pessoas não emitem tatos. Então, a gente vai ter que ensinar essa pessoa a emitir tato para a gente conseguir entender o que acontece na vida dela. Entende? Então, se a pessoa vai fechada para esse encontro, ele tem que me dar um prazo de validade, isso dificulta o processo, o trabalho do terapeuta. Certo? Vocês já ouviram, gente, essa ideia? De que terapia comportamental é 6 meses, é 1 ano. Já ouviram isso, gente? Já. Uhum. Beleza. Existem comportamentos e comportamentos, né? O princípio que mantém um comportamento, uma resposta, ai, eu fechei bem não, é o mesmo, né? Mas, sim, a Nicole já tinha até falado isso mesmo em outra aula. O princípio que mantém uma resposta, né? O princípio do reforço, da punição, enfim, é para todo o organismo. Só que não é puro, não é uma consequência interagindo, não é um ambiente funcionando, né? Não é uma variável, como seria num laboratório, por exemplo, né? Então, a gente usa o laboratório para estudar o efeito de variáveis. Mas quando a gente fala dessa pessoa, ela está diante de várias variáveis ao mesmo tempo, né? E aí a gente precisa entender que essas variáveis estão interligadas. Uma afeta a outra e afeta esse organismo, tá? Essa pessoa. Então, por favor, vamos desmistificar essa ideia, tá bom? Isso atrapalha muito no processo terapêutico. E eu digo isso até porque pode ter vários de vocês que vão para outras abordagens. E às vezes a gente recebe a possibilidade de indicação, às vezes não sempre, né? Alguém me procura e fala assim, me indica para alguém, né? E infelizmente é muito comum entre os colegas de profissão. A gente recebe paciente, fulano me indicou para você porque no meu caso eu preciso de resultado rápido, né? E aí ele me indicou para uma terapia comportamental. E aí a gente tem que trabalhar toda a desconstrução disso para o paciente se manter na terapia, né? É uma expectativa que esse paciente traz e que a gente vai ter que dar conta dela, tá? Então, até mesmo para aqueles que não vão para abordagem comportamental, né? Que não tem essa abordagem aí como uma possibilidade de escolha, mas quando você for fazer a indicação de alguém para essa abordagem, não indiquem nesse sentido, de que essa abordagem vai te dar um resultado. Aí a gente está trabalhando para manter uma ideia que não é uma ideia verdadeira da terapia comportamental. Bom? Bom, gente, para a gente finalizar, estou finalizando, né? Estou vendo nosso tempo aqui. Eu trouxe 2 vídeos aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo, se vocês vão conseguir ouvir o áudio também, tá? E esses 2 vídeos aqui vão falar, mostrar para a gente assim rápido, né? Desse processo de construção que eu estou falando, de construção terapêutica, no sentido do quanto isso afeta e do quanto isso se relaciona com o terapeuta, tá? Vou rodar o vídeo, tá bom? Eu vou só abrir o chat aqui, porque eu preciso que vocês me deem feedback se vocês estão ouvindo o áudio. Estão ouvindo? Não? Pera lá. Então, vamos fazer de outra forma, tá? Vou buscar o vídeo. Não. Uhum. Ai, gente. Calma aí, gente.
que eu vou achar. Deixa eu abrir aqui na página, que eu acho mais fácil. Vou abrir assim para ver. Peraí. Eita. Oh. Vê se tá indo, gente, som. Não? O que eu tô fazendo de errado, hein? O que vocês estão falando? Peraí. Pensa na versão enrolada com esse monte de coisa até. Não, né? Peraí, gente. Deixa eu ver se tem outra forma aqui de compartilhar. Oh, meu Deus. Cadê, gente, telinha? Aqui. Aqui, pera lá. Será? Não sei. Vamos fazer o seguinte? Não sei, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o link deles. Alguém respondeu alguma coisa? Você já viu, Vitória, esse vídeo? Deixa eu ampliar aqui. Caramba. Vou voltar aqui. Eu vou passar para vocês o link deles. Um vídeo é um desenho animado, assim, né? Sobre o efeito do processo terapêutico. E esse outro vídeo aqui é do Sessão de Terapia, da Globoplay, né? É um resumo, vamos dizer assim, né? E os dois vídeos, qual era o objetivo dos dois vídeos? Os dois vídeos é para a gente falar a respeito do efeito no terapeuta. Sessão de terapia. Você gosta, né, da série? Eu não assisto a série, não assisto mesmo. Ainda não, mas acho que eu vou começar a assistir, né? Mas algumas pessoas falam dela. E aí esse vídeo fala desse processo do terapeuta, né? O quanto que ele está envolvido com o processo terapêutico, né? E voltando aqui para a imagem que eu trouxe para vocês, a ideia é a gente discutir exatamente isso, que essa ideia aqui, ó, essa construção de relação terapêutica, ela é totalmente influenciada pela maneira como o terapeuta se dispõe para esse encontro, para essa pessoa, para essa construção, né? Quanto que essa história afeta, mas independente de quanto que essa história afeta, é quanto que a gente está disponível para o processo terapêutico da outra pessoa, né? Olha que humanista isso, né? Que legal. Mas é isso mesmo, assim. A terapia é um processo de encontro e de construção, né? Então, a pessoa não vem sozinha. A gente também vai para esse encontro. Então, a maneira como eu vou escutar, como eu vou ouvir, como eu vou receber algo que esse paciente diz para mim, tem a ver com a maneira como eu estou nesse encontro também, né? E eu penso que é o que de mais importante a gente precisa cuidar nesse processo. A gente precisa ler novos textos, sim. A gente precisa fazer novos cursos, sim. Mas uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo é estar atento a nós, né, ao terapeuta, enquanto variável desse processo. Como que eu estou nesse encontro com esse paciente, tá? Então, gente, é isso. Eu vou colocar esse slide lá também. Quem tiver qualquer dúvida sobre o processo de aula, sobre as notas, entre em contato comigo, tá bom? Por favor. Semana que vem nós não temos texto novo, como eu falei, porque teremos presença de convidados. Aí eu queria, gente, pedir a vocês, se vocês conseguirem,
para tentar se organizar para abrir a câmera. Quem puder, claro, tá, gente? Quem puder, vai pesar um pouquinho mais na internet, mas entendam, essa pessoa que está vindo, ou essas pessoas que estão vindo, né? Elas não conhecem de nada vocês, nada mesmo. Então, seria legal se pudesse abrir a câmera, né? E se vocês pudessem falar, talvez, com áudio, né? Participar de áudio. Sei que não vai ser possível para todo mundo. Não se sinta punido nesse sentido. Você vai participar da mesma forma. Mas quem puder, dá aí uma outra cara para o nosso encontro. Pode ser, gente? Me deem feedback. Tudo certo? Ok. Beleza? Tá joia? Bom, gente, quero agradecer por terem compartilhado as questões de vocês, né? Por estarem aqui e espero de fato que a gente esteja conseguindo construir um ambiente diferenciado, mas principalmente não punitivo e cuidadoso com as questões de vocês, tá bom? Estou à disposição. Vou lançar o link da aula lá no YouTube logo, logo, assim que subir a aula para o YouTube, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu, gente, não vou chamando o nomezinho de vocês aqui para dar presença, porque depois eu pego essa sala aqui, né? E vejo todo mundo que entrou e que saiu e lanço lá no liceu, tá bom? Se alguém tiver também alguma dúvida em relação à presença, depois me procure individualmente também. Beleza, gente? Beijo para vocês. Ah, a Isadora vai falar. Pode falar, Isadora. Ela tá digitando. Sim, os pontos da análise funcional, você está dizendo, né? Eu não ia colocar no AVA, da última atividade. Eu não ia colocar no AVA. A ideia é mandar para vocês. Então, vocês me mandaram por e-mail, não mandaram? Eu vou responder aquela pessoa que me mandou por e-mail um documento novo com os pontos de melhoria. Eu não ia lançar no AVA, mas aí, se vocês quiserem, eu penso alguma coisa para lançar lá. Porque se eu lanço no AVA, fica aberto para todo mundo. Então, a ideia é responder via e-mail de vocês. Vê se eu te respondi, Isadora. Tá bom? Então, no próprio e-mail de quem me mandou, vai a resposta com um documento novo e com as observações de melhoria. Olha uma criança batendo na porta. Com as observações de melhoria. Tá bom, Isadora? Tá? Todo mundo me mandou por e-mail, então eu tenho o e-mail de pelo menos uma das pessoas do grupo, tá bom? Ok? Então, vocês procurem aí as duplas, os grupos de vocês para ter acesso a esse e-mail também. Obrigada, gente. Beijos imensos. Juro que eu estava com saudade de estar aqui com vocês. Beijos, até semana que vem. Ó, tem convidado. Cada um traz seu café, já que a gente não pode fazer um café compartilhado, tá? Cada um traz seu café e cada um bebe seu cafezinho de casa. O que vocês acham? E preparem, penteiem os cabelos para a gente abrir as câmeras dentro do possível. Obrigada, boa semana para vocês também, tá bom, gente? E se tiver qualquer coisa independente da disciplina que vocês precisem compartilhar, conversar com alguém, eu estou à disposição também, tá bom? Beijos. Vou fechar. Até. Beijo. Yeah.